Vivência. A mediunidade, ao propiciar o despertamento de percepções parafísicas inscritas no homem, constitui relevante instrumento de evolução. Mesmo percebida assim como qualidade, a experiência demonstra não ser o grau de intensidade dessa faculdade proporcional ao estágio moral da criatura, da qual independe, conforme asseveraram os bons espíritos. O Livro dos Médiuns, capítulo 20, item 226. Ser médium não significa necessariamente ser moralizado e vice-versa. Uma pessoa pode ser detentora de peregrinas virtudes e excelentes qualidades de caráter, e a sua mediunidade não passar de um registro discreto na faixa da inspiração, ao passo que outra, carregada de imperfeições, além de possuidora de caráter duvidoso, pode ter mediunidade ostensiva e bem caracterizada. Allan Kardec, espicaçado por essa peculiaridade, não hesitou em estabelecer com os espíritos o seguinte diálogo, que resumimos no capítulo 17, item 220 do Livro dos Médiuns. Com que fim a providência outorgou de maneira especial a certos indivíduos o dom da mediunidade? É uma missão de que se incumbiram e cujos desempenhos faz ditosos? A questão era tão vital para o codificador que ele voltou ao assunto no capítulo 20, item 226. Sempre se há dito que a mediunidade é um dom de Deus, uma graça, um favor. Por que então não constitui privilégio dos homens de bem? Todas as faculdades são favores pelos quais deve a criatura render graças a Deus, pois que homem há privados delas. Poderias igualmente perguntar por que concede Deus vista magnífica a malfeitores, destreza a gatunos, eloquência aos que dela se servem para dizer coisas nocivas. O mesmo se dá com a mediunidade. Se há pessoas indignas que a possuem, é que disso precisam mais do que as outras para se melhorarem. Portanto, ao afirmar-se que a moral não determina necessariamente a mediunidade, não se infira que a moralização do médium deve ser desconsiderada e posta à margem do processo das comunicações. Ao contrário, a faculdade lhe chega a fim de que, através dela, se aperfeiçoe moralmente e avance na senda evolutiva. Ela deve constituir-lhe estimado ao crescimento espiritual e renovação interior. O médium, pretendendo servir de intermediário aos bons espíritos, haverá de se colocar pela sintonia à altura do empreendimento. É por isso que a conquista de virtudes através do autodescobrimento, conduta equilibrada e prática da caridade, faz-lhe o maior investimento e o único capaz de assegurar-lhe a indispensável e duradoura sintonia com os espíritos nobres, que o sustentarão nas lutas, conduzindo-lhe a faculdade por trilhas seguras e precisas, e pondo-a a salvo das ciladas dos espíritos enganadores e ignorantes. Daí Kardec ter cunhado o conceito de que o bom médio, pois, não é aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, item 12. É regra geral que no início da jornada mediúnica, a maioria dos médios se ressinta de qualificações para captar o pensamento dos mentores, entretendo-se com espíritos menos evoluídos, que funcionam como adestradores da instrumentabilidade medianímica. Porém, à medida que se deixa conduzir com disciplina e responsabilidade, aproveitando as oportunidades para progredir intelectual e moralmente, bem como pautando a conduta pelas diretrizes do Evangelho, abre espaços para fortalecer a sintonia com o guia espiritual e assenhorear-se melhor de suas potencialidades mediúnicas, dando forma clara e precisa à missão de serviço perante a qual se comprometeu. A natureza dos espíritos comunicantes depende basicamente do nível evolutivo do médium, e nem todo espírito pode comunicar-se por qualquer um. Kardec teve a oportunidade de declará-lo algumas vezes, com base na lei de afinidade vibratória, que estabelece a atração entre os semelhantes dentro de uma faixa de onda mental, mais ou menos flexível. Essas colocações ficaram incompletas se omitíssemos esta importante ressalva,
apresentada pelo codificador no capítulo 20, item 226, oitava questão do Livro dos Médios. Um médium imperfeito pode algumas vezes obter boas coisas, porque se dispõe de uma bela faculdade, a falta de outro em circunstâncias especiais. Dentre as circunstâncias especiais a que se referem os espíritos, poderíamos conceber algumas: o interesse no despertamento de comunidades ou grupos sociais, ainda carregados de primitivismo, lançando sementes para o futuro, um interesse particular dos bons espíritos em relação a algum discípulo que, por inexperiência, esteja deslocado do habitat próprio ao seu crescimento espiritual. E a mais importante, os primeiros ensaios de um guia espiritual na tentativa de educar os registros mediúnicos de um pupilo seu em formação. Nesse caso, investe carinhosa e impacientemente aguardando o despertar da consciência do tutelado, o que se dará quando este for capaz de incorporar nas atitudes e comportamento as boas mensagens que lhe chegam. Vencido este período de ensaio, persistindo no médio desatento, quando desinteressado, o guia desiste de utilizá-lo como médio, indo procurar outro menos rebelde. Quando Kardec perguntou certa vez o porquê e com que fim eram dirigidas constantemente mensagens abordando determinados defeitos de alguns médios, o Livro dos Médios, item 226, quarta questão, os espíritos lhe responderam prontamente que era para esclarecê-los ou corrigi-los desses defeitos. Ensinamento semelhante recebemos do médium Divaldo Franco ao declarar que a benfeitora espiritual que lhe inspira a tarefa, Joana de Ângeles, constantemente dava tratamento de segunda pessoa em mensagens que ditava por seu intermédio, advertindo-o que assim procedia, porque antes de escrever para outrem, fazia-o para ele, Divaldo, o maior beneficiado de suas palavras. Um segundo aspecto a esclarecer sobre a vivência mediúnica diz respeito às suas relações com a saúde. No capítulo 17 do Livro dos Médios, item 221, os espíritos colocam que o estado mediúnico, conquanto anômalo, não é patológico. Respeitadas as salvaguardas ali apresentadas quanto a excessos causadores de fadiga e cuidados que se há de ter, no trato com mentes em formação ou de constituição facilmente excitável, diríamos que o exercício da mediunidade não traz qualquer inconveniente sobre este particular. Tem-se erradamente associado o surgimento da mediunidade à ocorrência de distúrbios orgânicos, dores e sofrimentos, como se a faculdade fosse um calvário a punir infratores das leis divinas e pô-los a ferros para que não se evadam de seus castigos e penas. Para os que assim pensam, a mediunidade seria um verdadeiro jugo. Outros a associam aos revés da sorte, dificuldades socioeconômicas e complicações de vária ordem, como se ela fosse um fator de desgraças. Tais associações ora se referem à mediunidade em si mesma, ora à não aceitação de seu exercício, e os que assim se posicionam transferem para essa faculdade as consequências das fraquezas do homem, sem se dar conta de que as mazelas, desarmonias e transtornos existenciais são alimentados pelas imperfeições morais da criatura humana, as quais atraem espíritos imperfeitos, doentes pelos processos naturais de sintonia, reforçando aquelas complicações. Nesse caso, isto sim, a mediunidade ainda incipiente e desajustada nos médios inexperientes, faz-se canal escoadouro através do qual vem à tona as energias deletérias de um psiquismo, além de enfermo, afetado pelo parasita espiritual, promovendo catarses muitas vezes dolorosas e demoradas. O outro aspecto que precisa ser bem compreendido é o da interrupção voluntária da mediunidade. Muitos se recusam a exercê-la só pelo receio de se vincularem a um compromisso de que se não podem desobrigar, sob pena de sofrerem outras tantas tribulações, conforme afirmações de pessoas simplistas e mal informadas. De saída, é bom que se diga que a mediunidade não é uma improvisação, nem um acontecimento fortuito, pelo contrário, ela faz parte da constituição orgânica do indivíduo
e tem suas raízes plantadas em causas e decisões anteriores ao momento de sua eclosão. Por isso é impossível que uma determinada pessoa não sinta quando possui sensores, da mesma forma como não se pode evitar a inteligência, o uso da razão, a fala, a audição, etc. Ante a constatação de que se é portador de mediunidade, tem a criatura direito a consultar o seu livre-arbítrio, decidindo-se entre educá-la ou não. Optando pela primeira alternativa, investirá no aperfeiçoamento dos seus registros, criando condicionamentos seguros para um exercício voluntário e disciplinado. Preferindo a indiferença ou a recusa, estará rejeitando uma dádiva da vida para o seu desenvolvimento espiritual, abandonando um excelente roteiro evolutivo, trocando-o por outros através de menor qualitativo. A falta de estímulos acaba por emperrar as engrenagens especializadas responsáveis pela mediunidade, bloqueando a sintonia que, no entanto, poderá continuar produzindo sinais mediúnicos fragmentários e ocasionais ao longo da existência, podendo cessá-los completamente. Usando uma imagem de Viana de Carvalho, Espírito, em Fox Espíritas, capítulo 21, compararíamos a mediunidade assim abandonada a uma enxada jogada no monturo, ou uma lente largada às intempéries. A primeira enferrujar-se-á, perderá o fio, inutilizando-se, e a segunda se cobrará de mofo, distorcendo a imagem e adulterando-as. Pessoas há que estão de tal modo ligadas a um compromisso de redenção, através da ajuda aos desencarnados por meio da mediunidade, que são despertadas para a tarefa mediante severa e às vezes demorada constrição, provocada por esses espíritos, como a acordar-lhes as consciências para o cumprimento dessas responsabilidades assumidas. À vista disso, incorreriam essas pessoas em grandes riscos. É bom que se diga, caso recusassem tais obrigações induzidas por caprichos, preconceitos e acomodações, a padrões morais incompatíveis com uma vida eticamente saudável. Todavia, quando o médium, ao se avaliar, constatar que não sente com forças suficientes para perseverar no ensino espírita, é melhor que se abstenha. Conforme recomenda o Espírito Pascal na mensagem terceira, no capítulo 31 do Livro dos Médiuns, é preferível que assim proceda a permanecer na tarefa como instrumento dos espíritos infelizes, com pouco ou nenhum progresso, quando se pode dedicar com mais êxito a outros empreendimentos. E não têm sido poucos que demandaram outros sítios e outras experiências, merecedores todos eles de consideração pelo que produziram enquanto puderam. É por conta deste raciocínio que nem sempre convém encaminhar a prática mediúnica quem por ela não se sinta atraído. Algumas pessoas são chegadas às casas espíritas por causa de momentâneos estados de sensibilização mediúnica. Uma vez amainados seus conflitos e crises obsessivas, retornam ao silêncio da normalidade psíquica, onde deverão permanecer, enquanto se preparam melhor para atender presumíveis compromissos libertadores através da mediunidade. Quando surgem razões de ordem existencial involuntárias, incontroláveis, doenças, esgotamentos, deveres profissionais, sobrecargas emocionais, desestruturando a mente do médium, os próprios amigos espirituais providenciam interrupções temporárias, as quais também podem dar-se em forma de prova, para chamar a atenção do trabalhador quanto à correta vivência dos seus deveres. Não há, portanto, como e por que considerar-se a mediunidade um estorvo, uma carga a tolher movimentos e dificultar a caminhada, quando ao contrário ela se nos afigura um farol, derramando claridade sobre a vida evolutiva, se aceita com alegria e responsabilidade.